Bom, adivinha quem desabafou? Mauro César Pereira. John Textor. John Textor pediu uma coletiva de imprensa, né? Ele falou sobre a situação do Botafogo, disse que o Botafogo investe mesmo, mas investe em ativos, que investe no centro de treinamento, que investe em jogadores que para eles são vistos como ativos e que podem se preparar porque o Botafogo, glorioso como ele falou, vai voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. E aí ele disse que Botafogo e Santos são os responsáveis, né, pela origem, pela tradição do futebol brasileiro. E que agora o glorioso vai voltar, querendo os rivais ou não. O John Textor também, ele deu uma cutucada, né, Mauro, no Pedrinho principalmente, deu uma cutucada em todos os rivais, que até o Rodolfo Landim já falou sobre isso também, de fair play financeiro, já falou sobre a situação do Botafogo, que arrecada menos do que gasta, e o Pedrinho já respondeu. A gente vai mostrar já aqui, né, essa troca de farpas, mas de que lado você acha que está a razão, Mauro? Do lado de quem critica realmente, ou o Textor bota o dinheiro dele realmente, são ativos que ele acredita que vão valorizar? Thiago, John Textor, para mim, tem muito espaço na mídia que não sei nem porquê. Não tem nada a falar de John Textor, não. Zero para falar sobre ele. Vira e mexe essa coisa, John Textor. Lá está investindo no Botafogo. Eu gostaria que ele falasse da situação do Lyon, mas certamente ele não falou do Lyon. O Lyon está numa situação bem difícil. Ele poderia ir lá na França, dar uma entrevista lá para a imprensa francesa e explicar o que ele vai fazer com o Lyon, né? Que tinha que vender 100 milhões de euros de jogadores para se adequar ao fair play financeiro e aparentemente não conseguiu. É uma situação que está preocupando os franceses, né? Que torcem por esse grande clube, que já foi hegemônico lá no futebol daquele país. Então, aqui tudo bem, Botafogo liderando o campeonato, está bem, aqui não tem fair play financeiro. E ele fala o que ele quiser. Eu acho que se dá muito espaço para dirigente, até para dirigente internacional. Estou meio cansado de Cartola, sabe? Não tem que falar sobre ele, não. Tá, não, o Mauro então tem essa visão, claro, a gente respeita. Eu acho que tem espaço porque ele hoje é o dono de um grande clube que é o líder do brasileiro, que está nas quartas de final da Libertadores. Eu acho que tem que dar um espaço, aqui minha opinião, porque ele hoje é o dirigente que mais bota dinheiro no futebol brasileiro, é o cara que hoje está aí nas quartas de final da Libertadores, é o líder do campeonato, foi muito falado, foi muito criticado também no ano passado. Ele é um personagem, né? Às vezes, felizmente para uns, infelizmente para outros, só que ele é um personagem. Porque ele vai para a justiça, aí ele diz que tem um esquema no futebol brasileiro, aí ele não prova. Aí, realmente, ele vira um fanfarrão para muita gente. Inclusive, eu entendo para você, até você pode ter com relação a isso. Pô, o cara fala as coisas, não provou, gerou toda uma magnitude no futebol brasileiro. Só que, querendo ou não, ele é um cara que fala, muitos dirigentes, às vezes, não falam, ficam escondidos. Ele vai, fala a opinião dele, aí cutuca um, cutuca outro. Eu acho que tem um peso, eu acho que tem, porque o Botafogo hoje é ali uma das três potências do futebol brasileiro. Se você for colocar hoje, é Flamengo, Palmeiras e Botafogo, pelos investimentos que ele fez. Agora, Flávio Prado, você acha que o Textor tem a razão nesse desabafo? Porque o Textor realmente ele vem sendo muito atacado. Na parte do esquema, que ele falou de manipulação de resultado, se não provar nada, para mim tem que ser até punido. Porque ele falou tanto, falou que ia provar tanta coisa, por enquanto não provou nada. E nessa questão, Flávio, do Botafogo, do investimento que ele faz no Botafogo, já eu vou ler aqui também a troca de farpas entre o Textor e o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho respondeu o John Textor, mas você acha que o Textor tem razão? Que ele está investindo mais do que ele arrecada, só que ele está investindo em ativos, ele investe em jogadores, ele investe no CT, ele diz que são ativos que vão trazer um retorno para ele no futuro, Flávio. Bom, primeiro, vai ser muito falta de vergonha na cara se ele não for punido, ou o recibo de que ele tinha razão. Tem que tomar uma punição grande, no meu modo de entender. E com relação aos investimentos, ótimo, ele está investindo na empresa dele, né? Ele é o dono do Botafogo. Eu não vou investir na empresa dele, ele que tem que investir. E acho ótimo o Botafogo voltar a ser protagonista. O Botafogo realmente, nos anos 60, era um time extraordinário, base da seleção, junto com o Santos, com o Palmeiras, depois, um pouquinho mais à frente, o Cruzeiro também entrou nisso. Então, realmente, o Botafogo tem uma grande história, muito antes do John Textor. Investir, é claro, né? Você compra uma empresa, é bom que você invista nela, né? Senão ela quebra.
E você acha que o Textor está sendo um bom dirigente, Flávio? Também expandindo a pergunta aí para o Bruno e para o Vamp. Com relação a futebol, um Botafogo antes e outro depois, né? Agora, o circo que ele faz é que não tem sentido. Mas, realmente, pro botafoguense deve adorar o Textor, né? Porque o Botafogo era um time que caía toda hora, estava sempre brigando lá embaixo. Agora, já há 2 anos que ele está brigando diretamente pelo título. Com relação a isso, sem dúvida, o Botafogo melhorou. Existem algumas perguntas que não têm resposta até hoje, dificilmente terão, que são: como esse Botafogo vai gerar receita? A torcida dá renda? Não. Nem lota o estádio. Patrocínio na camisa, ele vai conseguir mais do que os outros clubes, como o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e etc? Muito difícil, provavelmente não, né? Em condições normais de mercado, não. Venda de jogadores, não vendeu ninguém. As negociações mais relevantes são entre clubes da mesma holding, que é a Eagle, que a ele pertence. Então, é uma curiosidade que eu tenho. Como é que você vai fechar essa conta? Perfeito. Né? Porque se você investe é para ter lucro, né? Tudo bem, talvez envolvendo os outros clubes. Eu tinha curiosidade de saber como seria isso, mas isso até hoje não foi falado. Aí fica nessa troca de farpas e a gente não ouve, né? Vamos imaginar que ele tenha uma revolucionária ideia, eu não acredito nisso, tá? Nem dele nem de ninguém. Para mudar tudo. Olha, eu invisto num clube que não dá retorno, mas do nada tudo fica bom. E vai dar ótimo resultado. Gostaria de entender como é que vai ser feito isso. Os portugueses falam assim: quem vende cabritinhos e não tem cabra, você põe dinheiro e não tem retorno, é meio esquisito. Ele trabalha dessa maneira. Agora, como isso, é o que eu falei ontem, como é que isso se sustenta, gente? Pega a receita do Botafogo e pega os investimentos. Né? O Botafogo já vendeu 50 anos, 20% do direito de transmissão. É um dos clubes que venderam. Por exemplo. Então, como vai ser isso daqui a algum tempo? Isso é sustentável? Porque a gente fala as coisas, as pessoas interpretam errado, elas distorcem. Ontem mesmo a gente falou aqui do Depay. Eu acho que o Depay, ganhando 2, 3 vezes que ganha o Gabigol, é inviável para qualquer clube brasileiro, inclusive para o Flamengo. Aí ontem eu dei a notícia que o Flamengo quis de novo, se interessou de conversar pelo desespero. Aí ele tem, não, você agora... Não estou defendendo contratação nenhuma de Depay. Estou dizendo que o Flamengo passou a querer o Depay. Mas acho que é caro demais. Eu não pagaria. Nem acho que é o jogador que vai solucionar esse problema. Então, para ser claro aqui, o que eu estou dizendo, eu gostaria de entender como isso vai funcionar. Não é só do Botafogo, é de todos. O do Cruzeiro. O cara tem muito dinheiro, vai lá e bota jogador. Até quando vai isso? Porque o Cruzeiro vai se pagar? Se o Cruzeiro não se paga, até quando o empresário põe dinheiro ali? Tem uma hora que o empresário pode falar, cara, não está dando, eu só estou botando dinheiro. Aí se você tiver uma pequena dificuldade, uma média, uma grande dificuldade nas suas empresas, e toda empresa está sujeita a isso, né? A ter uma crise, a ter um problema, uma dificuldade financeira em algum momento, aí você faz o quê? Você vai cortar da onde? Se tiver que cortar, vai cortar do clube? E o clube não se sustenta. Esse é o ponto. Mauro, tem uma coisa também. Aquele cara da família, de repente, gosta. Ele está em vida. Ele mantém. Enquanto ele está em vida, que é, de repente, o amor dele. Aí, daqui a patriarca, pouco, né? Daqui a pouco ele se vai. Será que quem está lá atrás, filho, quer? Por exemplo, o Manchester United foi comprado pelo Malcolm Glazer, americano, milionário americano. A torcida odeia ele, porque sempre foi mal gerido o clube desde que ele chegou. Especialmente quando o Ferguson para, né? Aí eles perdem a referência que era o escocês. Ele morre, ficam os filhos. A sensação de que piorou. Me parece que piorou. Não sei se o Bruno e o Flávio concordam, mas acho que depois, quando morreu, já era ruim com ele, pior sem ele. Piorou, mas os filhos não largaram o clube, não passaram adiante. Aí troca o executivo, outro dia venderam as ações para um outro cara. É um dono do Nice. Mas não mudou, continua uma coisa horrorosa. Gasta dinheiro, bota jogador, contrata técnico. De uma sequência que os filhos gostam. Vamos supor que do Cruzeiro não gostar. Falou, olha o que meu pai arrumou aí. Eu não sei se eles gostam. Eles continuaram porque talvez achem que aquilo pode ser interessante para eles por alguma questão de grana, negócio, sei lá o quê. Mas o fato é, não largam, entendeu? Eu estou tentando colocar... Você pode ter o cara que os filhos não querem e abandona, e pode ter o cara que não larga o osso e não sabe gerir, que é o caso. Eu estou falando de um exemplo dos maiores clubes do mundo, dos maiores clubes do mundo mesmo, em faturamento, em torcida, um clube global. Não dá para comparar o tamanho do United com nenhum clube sul-americano. Claro. Não é nem de longe. Você vai lá no Paquistão, vai na Índia, tem 1 bilhão de pessoas, pergunta que é o Corinthians e o Flamengo, ninguém vai saber. Pergunta que é o Manchester, o cara está com a camisa lá, do time. Né? É o outro departamento que eu estou falando, é a popularidade global. É um clube riquíssimo e não consegue andar. Quer dizer, então existem exemplos e exemplos. E o Brighton, que a gente citou agora, né, é o contrário, o clube pequeno do sul da Inglaterra, que contrata barato,
troca de técnico, continua jogando bem. É impressionante. E os jogadores rendem, aí vende... Gastou 200 milhões de libras agora. Compra outros. Nessa temporada gastou 230 milhões de libras em contratações. Sim. Perdeu o técnico, o novo técnico é um rapaz de 30 e poucos anos, um alemão. Sim. O De Zerbi saiu, está no Olympique de Marseille. E eles ficaram todo vai muito mundo, bem. eles vão pra cima, jogam bonito, é legal. O Arsenal agora. Gosto de ver jogar. E interessante que, assim, o Graham Potter, inglês, o De Zerbi, italiano, agora é um alemão. Né? Ele, até a nacionalidade, o que segue um perfil. Então você tem diferentes... E lá, estádios lotados. Todos os jogadores novos, né? O clube tem apoio lá do American Express, né? Inclusive o nome do estádio, Amex e tal. Mas, assim, tem um milionário lá com o Mecenas também e tal, mas funciona. Os caras encontraram uma gestão esportiva, então é isso que eu quero dizer. Vale para o Botafogo, o Vasco. Não deu certo, a 777 saiu, está um rolo sem fim. O caso do Cruzeiro, que, como o Vamp destacou aqui, é muito assim a paixão da pessoa. Aí o clube vira um hobby de alguém. Eu amo esse clube, eu quero fazer por ele, ou por amor ou por vaidade. Exemplo de vaidade, Roman Abramovich. Ficou milionário no espólio da União Soviética, lá, herdou lá petróleo e tal, ficou rico. Que adianta eu ser rico na Rússia e ninguém me conhece, né? Eu quero ser rico conhecido no mundo inteiro. Aqui na Rússia todo mundo já sabe quem eu sou. O que eu vou fazer? Bem, eu gosto de futebol. Vou comprar um clube. Aonde? A liga mais vista, a Inglaterra. Mas eu vou comprar o West Ham. O West Ham lá na zona leste de Londres, é longe. Não, quero um clube no bairro chique da cidade. Chelsea. Chelsea fica numa área nobre da cidade ali, então vamos comprar o Chelsea. Tem um estádio, 41 mil lugares, tem uma torcida numerosa, já tinha ali que lotava. O estádio do Chelsea já lotava todo o jogo antes do Abramovich. Então, na judaica, né? O Chelsea é um time muito Tottenham. Tottenham, o Mauro, também. Tottenham. O Tottenham é mais ligado do Chelsea quando tinha Jean Francisco Zola, cara. Então, aí ele vai lá e que é antes do Abramovich, passaram por lá, o Viale e tal. Aí ele vai e compra o clube. Ele compra o clube e aí, estrategicamente, ele monta um camarote do Stamford Bridge e ele fica naquele camarote ali, todo o jogo do Chelsea. E a transmissão mostrava. Cara, o Abramovich virou sinônimo de dono de clube no mundo. Daqui a pouco foram saber que ele aí quando teve aquele rolo todo, tinha barcos, né? Aí depois teve uma série de confusões envolvendo, inclusive, Rússia, Inglaterra e o mundo inteiro, né? Guerra e tal. Aí ele teve que vender o clube. Agora, outros caras que compraram estão investindo. Gastam muito, mas o time também não anda. É outro exemplo de gestão maluca na Inglaterra. Então, acho que o que esses donos... O Newcastle, né? Está abaixo do desesperado. Também. E pertence lá aos sauditas, né? Então, assim, a coisa não é tão simples. Eu gostaria de entender qual a estratégia dele e de outros, mas fica só... O que me incomoda, Thiago, é só essa troca de farpas, sabe? Eu queria ver um coletivo assim, olha, meu projeto é esse. Eu não posso revelar aqui alguns segredos do meu projeto que são confidenciais. Ok, mas olha o meu plano. Eu vou fazer isso, eu vou colocar jogador no mercado, eu vou trazer outros pro Botafogo, eu vou ser o Brighton do Brasil. Vou vender por uma fortuna para a Premier League, os jogadores todos, vou trazer outros mais baratos. Mas não, ele compra o jogador mais caro do futebol brasileiro. Ele não compra jogador barato. O scout do Botafogo é bom? Ok, mas, cara, eles contratam jogadores caros do Botafogo. Não contratam baratinho, não. Eles não vão lá buscar o cara do Del Valle que ninguém conhece, como aconteceu com o Brighton. Eles vão buscar o cara já no mercado. Almada, pelo noticiário, os valores publicados, Almada, Luiz Henrique, Matheus Martins e agora Vitinho, juntos, 59, 60 milhões de euros. 4 jogadores. 15 milhões de euros cada um em média. É muito dinheiro. Um lateral direito da segunda divisão inglesa, que é o Vitinho, do Burnley. Então, assim, tem muito dinheiro. Tem um scout legal? Tem. Igor Jesus, uma boa sacada, sem dúvida alguma, mas tem muita grana no meio. Enfim. Bom, a gente tem, né? Mauro, eu vou até te perguntar também, porque meu questionamento é esse. Se ele investindo muito agora, o Botafogo pode ganhar muito no futuro, entendeu? Será que pode ser? Vou crescer o Botafogo, vou botar, vai se tornar um time multicampeão, a torcida vai crescer, vão ter jogadores, vou negociar jogador. Claro, eu sei, ele ainda não fez isso, pelo contrário. Ele só gastou, por enquanto, eu sei. Mas será que pensando em longo prazo, poderia ser o caso do Textor construir um mega time, a torcida cresce, vira um multicampeão como o Chelsea, né? O Chelsea não era nada falado quando o Abramovich, pelo menos no Brasil, eu sei que vocês entendem mais de futebol inglês do que eu. Chelsea não era falado, o Abramovich comprou o Chelsea. Nossa, tem brasileiro que torce, inclusive aí na Jovem Pan, né? Tem o PH, todo mundo conhece, vários ídolos passaram por lá. Será que tem como? O Chelsea é azul. Mas é por isso mesmo. É da lua. Por isso mesmo. Todo cara torce. Todo cara... Como?
Mas todo cara que fala que torce aqui para um time, na verdade, torce para o outro. Não, pera, o cara é torcedor do Internacional. Não, Na verdade, não, E, né? e gosta de um time azul. Na verdade, isso. Não, eu tô abismado com isso. Acredite se Azul. quiser. Lívia Weber, minha esposa, vai ouvir isso, ela vai amar. O cara torce pro Internacional e torce pro time azul da Inglaterra. Peraí, na Inglaterra, isso. na Inglaterra você tem o maior campeão, que é o Manchester United, que usa vermelho. Né? O maior campeão europeu entre os ingleses, que é o Liverpool, que usa vermelho. tem um Você Arsenal. tem o Arsenal, que é um clube Londres. importantíssimo de Londres, que usa vermelho. Aí você gosta de um time azul. Os três maiores, né? Na verdade, os três mais tradicionais. Não, é um negócio, pra mim, olha, eu tô espantado com essa informação. Ele é o Tonho da Lua, não. Eu até vi ele entrar aqui com a camisa do Chelsea, eu achei que eu tava passando até mal. Agora Ele é o Tonho da Lua, nossa. tô mais aqui do confuso ainda. programa, pô. Ele é o Tonho da Lua. É um negócio inexplicável. Pai, apareceu de novo, tá aqui agora. Aí, ó, Tonho da Não é Lua. possível. Com a camisa do Chelsea. Isso é a camisa do Chelsea agora que apareceu. É inacreditável. No final, no fundo, ele ama o Grêmio. inacreditável. Não. No fundo, ele ama o Grêmio, Tico. Tem alguma coisa É errada. aí. isso, Wanda. Ele é gremista. No fundo, ele é gremista. Nosso produtor PH, que se diz internacional e torce pro time azul da Inglaterra. Aí eu vou querer fazer essa pergunta pro Mauro, pra ver e pra todo mundo da mesa. Tem como ele investir o que ele tá investindo pro Botafogo ganhar valor e se tornar uma marca muito mais cara ou não, do jeito que ele tá tocando o Botafogo? Bom, a gente segue no YouTube. Mauro, eu queria te perguntar isso. Você acha que tem como o Textor colocar muito dinheiro, valorizar a marca e depois ganhar, ou do jeito que tá, é mais para torrar o dinheiro mesmo e tem sim que ter fair play financeiro no Brasil? E aí depois eu vou ler aqui a troca de farpas do Textor com o Pedrinho. Eu não entendi muito bem ainda a estratégia do John Textor, porque ele tenta comprar um clube na Inglaterra, o Everton, né? Talvez a compra desse clube possa ser fundamental para que ele possa fazer negócios maiores. Porque até agora ele não conseguiu fazer nenhuma grande venda, né? Os jogadores que saíram daqui foram para o Lyon, que também é dele, voltou. Caso agora de Adrielson, né? Que acaba de retornar ao futebol brasileiro ao Botafogo. Então, até agora eu não entendi muito bem a estratégia dele. Qual é a estratégia dele? Ele não está aqui para ficar botando dinheiro fora, não é esse o negócio dele, evidentemente. Ele é reconhecidamente um investidor. Então, ainda não consegui entender exatamente qual é a estratégia do John Textor. E tenho a curiosidade de saber como é que ele pretende fazer com que as coisas funcionem e seja algo lucrativo para ele. Mas, infelizmente, como eu falei, essas entrevistas, fica muito essa coisa de acusa daqui, troca dali, e pouco conteúdo em termos de informação mesmo, sabe? É isso que eu acho que está faltando. Eu não entendi até agora, eu gostaria de entender. Ó, eu vou colocar aqui na tela, tá? O John Textor fazendo, né, os desabafos dele aí com relação às críticas que ele recebe dos clubes, né? Dos clubes rivais. O Textor mandou uma... Se bem que eu acho que eu vou até esperar um pouco, porque a gente vai voltar do break, aí eu falo também pro pessoal da Rádio Jovem Pan, né? Porque a gente vai voltar do break em 2 minutos, para aí a gente não cortar essa discussão entre o Textor e o Pedrinho. Agora, ô Bruno, você que acompanha muito também o futebol internacional, eu dei aqui o exemplo do Abramovich, né? Porque o Abramovich entornou dinheiro no Chelsea e aí tornou o Chelsea uma marca valiosa. Isso talvez eu acho que é o único objetivo do Textor. Tentar tornar o Botafogo uma marca mais valiosa. Ele falou, eu invisto em ativos, CT, jogadores. Aí talvez o clube ganhando uma notoriedade, até para vender depois, ou para ganhar mais dinheiro depois. Você acha que pode ser esse o objetivo do Textor? Ou você acha que um cara estilo Textor e Abramovich conseguem dar valor a uma marca ou só gastar dinheiro? Assim, o Botafogo, se ele ganhar títulos, e o Botafogo voltou a brigar por títulos, ele vai valer mais, né? Um time que vai ter uma marca mais reconhecida. O problema é que há um limite no mercado brasileiro, né? Por mais que o Botafogo ganhe títulos aqui, se for campeão brasileiro, da Libertadores, a marca não ultrapassa muito a fronteira brasileira. Mas claro que hoje o Botafogo é um time melhor e, consequentemente, é uma marca melhor do que há alguns anos, né? O Botafogo antes era só coisa, o time briga para não cair, o time está quebrado, agora é um time que luta por títulos, isso tem um peso. Acho que ainda para um time brasileiro, onde consegue mais dinheiro é na venda de atletas, é um mercado ainda vendedor mundialmente, regionalmente ele é comprador, mas mundialmente é vendedor. E esportivamente é claro que houve uma evolução do Botafogo. Uma coisa que eu acho legal, aí eu não sei exatamente como é que isso chega, como é que sai do dono e chega no clube,
que o Botafogo ele tem mantido uma coerência na linha de jogo, assim, na linha dos atletas contratados. O Botafogo do ano passado também era um time de força física, de velocidade. Então isso é uma coisa coerente, assim, falando do futebol do Botafogo. O Botafogo procura jogadores com esse perfil. E esse ano trouxe o Luiz Henrique, que é muito assim. Então o time do Botafogo ele tem uma cara. Desde o ano passado. Você sabe que é um time de força física e de velocidade. E tem funcionado. Quando saiu o Castro, eles bateram cabeça para trazer um treinador, mas agora conseguiram outro bom treinador. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, analisando aí, né, o Bruno Prado falando também sobre essa situação do John Textor. Eu vou ler aqui a discussão que teve entre o Textor e o Pedrinho. Porque o Textor mandou o recado e o Pedrinho respondeu, né? O Pedrinho deu a resposta ao John Textor. O Textor disse o seguinte, abrindo aspas para o John Textor, presidente, dono do Botafogo. O termo fair play financeiro é uma fraude, porque não é justo o suficiente. Fala que os times só podem gastar 75% das receitas com salários e jogadores. É uma regra na Europa que foi feita para permitir que os grandes times, com suas grandes marcas, gastem mais. Isso não é justo. Não há paridade financeira, disse o John Textor. Na Premier League, você tem pequenos clubes adquiridos por megabilionários, com muito dinheiro, mas eles não podem gastar. Não é sobre sustentabilidade financeira para a saúde do clube, mas sim uma prática injusta, uma regra feita para permitir uma hegemonia dos grandes clubes sempre serem dominantes. Ele continua. Eu recentemente conheci o Pedrinho, presidente do Vasco. Eu tenho conhecimento do contrato de SAF que o Vasco fez com a 777, que tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. Foi uma surpresa minha saber que o Pedrinho estava nessa reunião, que eu não fui convidado, discutindo temas como limite de investimento. Porém, se a 777, olha aí a cutucada, tivesse ainda hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. E ele completa, hein? Por fim, um recado para os outros clubes. O Botafogo está, sim, seguindo as regras de fair play. 45% da receita é utilizado na folha salarial. O restante dos investimentos são em ativos, como prédios, terras e contratos de jogadores. São ativos que vão crescer em valor durante um bom tempo. Apesar das pessoas estarem ofendidas que o Botafogo repentinamente se tornou forte de novo, somos o clube mais tradicional do Brasil. Somos o glorioso. Não fiquem surpresos que o Botafogo esteja novamente perto de vocês como times top do país, disse o John Textor. Aí, antes de passar a palavra para vocês, eu vou ler aqui agora a palavra do Pedrinho, tá? Que o Vasco Associativo divulgou um comunicado oficial em que o presidente Pedrinho rebate as declarações de John Textor. E aí o Pedrinho diz o seguinte: John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. Deve ser Amadeu, né? Não, Carlos Amodeu. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777, mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor, e aí ele continua aqui, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco.
Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não interessa a ele? O Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada e ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Olha aí, ó. Ô Vamp, resposta é bem direto ao ponto do Pedrinho, né? Essa discussão aí, Tico, pra mim não vale nada. Eu quero saber sobre o que ele vai ser julgado. Saiu aí no... Vai ser um julgamento para ele aí, um monte de coisa que pode dar 810 dias para ele de suspensão. Se juntar tudo, ele for julgado, né? Porque ele saiu atirando... o Botafogo também entregou o jogo, é que o campeonato foi entregue, foi pro Palmeiras. Aí se o Tiquinho faz o gol, Soares, o Botafogo poderia ter sido já ganhar o título naquela rodada do ano passado. Eu só tô esperando agora para ver o julgamento. Porque esse cara teve lá no Senado, atirou pedra para todo mundo, tava o Romário, tava o senador Cajuru, todo mundo, sai falando barbaridade, né? E aí eu vou esperar para ver. Foi ontem de ontem que saiu aí, ele vai ser julgado, e se der tudo certo, ele pega 810 dias. Agora, uma pergunta, né, para o Flávio também, para toda a mesa, primeiro para o Flávio, dessa situação do Textor. Porque a minha pergunta é a seguinte, Flávio, será que o Textor, vamos lá, ele é um cara que veste a camisa do Botafogo e é um cara que vai pra briga porque ele quer tornar o Botafogo grande, porque ele briga com todo mundo, né? Ele já conseguiu briga com o Palmeiras, com o São Paulo, agora com o Vasco. O Textor, ele vai cutucando todo mundo. Será que ele é um cara que ele tá disposto a tudo para defender o Botafogo? Né, que o torcedor do Botafogo, esse cara me representa, ou será que é tudo por mídia? Qual na sua opinião é a postura do Textor? É um cara que briga para honrar a camisa do clube que ele comprou, ou é um cara que quer mídia e sempre consegue essa mídia? Até por isso o Mauro, no começo do assunto, ele falou, eu não sei porque que a gente está falando. Eu acho que é um assunto que toma notoriedade, porque hoje o Botafogo virou uma potência na busca por títulos no futebol brasileiro e sul-americano. E também, né, aí sendo bem claro, porque tá na data FIFA, não tem jogo. Então, qual é o assunto do momento? Pronto, o Textor falou, o Textor cutucou o Pedrinho, o Textor falou de fair play financeiro. É por mídia ou vocês acham que ele não, vou honrar agora o Botafogo e vou brigar para fazer meu clube forte? Eu acho que ele quer aparecer muito e também, já falei, está demorando demais para meter uma suspensão daquele nível que ele merece, pelas bobagens que ele falou com relação à arbitragem, aquela palhaçada toda que ele fez. Então, acho que está se dando muito espaço e perdendo muito tempo com esse cara. Realmente não está investindo numa coisa dele, que ele comprou, portanto, não faz mais do que a obrigação, ou pelo menos não está fazendo favor a ninguém, a empresa é dele. E fala um monte de bobagem, né? Mas bobagem na rede social ela costuma funcionar, né? Então, ele está fazendo a parte dele. Ele é um cara que fala bobagem que repercute. Mas só bobagem. O que ele fala não quer dizer nada. Realmente... Eu penso assim, mas na linha do Flávio. Eu acho que assim, o que eu não me interessa é essa troca de farpas. Agora, vamos discutir os assuntos interessantes e importantes, ok. Até eu estava vendo aqui a repercussão dessa entrevista, né? Aí ele fala, né, que está dentro do fair play financeiro e tal. Eu estava vendo aqui um comentário feito pelo Rodrigo Matos no UOL hoje mais cedo, e ele fala aqui, com números, eu vou até pegar a fala dele, ele fala aqui, o que é o fair play europeu? Que não é prefeito. Ele pressupõe que você vai investir e pode gastar dinheiro que não gera com o próprio futebol. Qual o objetivo disso? Não chegar um sheik árabe como está acontecendo na Europa, ou seja, tem brechas no fair play financeiro, claro que tem, ninguém nunca disse aqui que é perfeito, e gastar um dinheiro infinito, desequilibrar o campeonato com dinheiro que não é gerado pelo futebol. Esse é o ponto. Por que ele fala? Porque os times grandes acabam... Sim, porque o Liverpool, ele gera mais dinheiro que o Crystal Palace, então ele tem jogadores melhores. É assim que funciona. O River Plate, ele contrata o Acunha, lá no Sevilha, jogador campeão do mundo, por exemplo, para citar o mais recente, e o Barraca Central lá, embora seja o time do Tic Tapia, que é o presidente da AFA, não vai contratar, porque não ganha como River Plate.
E assim vai. Se o Corinthians fosse um clube organizado, ele contrataria o Depay, se ele quisesse, talvez, né? Mesmo cortando uma fortuna, que o Mirassol, mesmo organizadinho ali, tentando chegar na Série A, não vai poder contratar. Porque eles são de diferentes níveis, de tamanhos, né? É apenas isso, nada além disso. E não me venha fazer comparação com o esporte americano, que é outra coisa. Não tem rebaixamento, é franquia, muda de cidade, né? Aí tem Utah Jazz, Los Angeles Lakers, mas não tem Lago Los Angeles, não tem Jazz em Utah e manter o nome. Aí é piada. Esporte americano, para comparar, não dá. É outro departamento, outra conversa. Não dá, né? Comparar com o esporte americano. Tem gente que faz isso. Pô, esporte americano, futebol. Futebol vamos comparar com futebol, né? Que, aliás, é o maior esporte, o esporte rei. Aí ele fala aqui, ó, o Textor gastou, Rodrigo Matos, nesse ano, entre 360 milhões e 390 milhões em contratações, sendo que a receita do ano passado foi de 390 milhões. Ou seja, ele gastou em contratações o dinheiro praticamente inteiro que o Botafogo recebeu. Aí o Textor fala que estaria adaptado ao fair play da Europa. Não é verdade. O fair play europeu que está entrando agora diz o seguinte: você tem que ter um limite de gasto em termos da sua receita. E ao contrário do que diz o Textor, não é sobre salário. Claro que não. Esse é um dos itens. A nova regra fala de salário do jogador, de técnico, transferência e comissão de atleta. Ou seja, se ele estivesse, não estaria, de repente, tendo problemas que o Leão tem tido. O Leão teve a missão de vender 100 milhões de euros dos jogadores. Fechou a janela. Talvez na próxima janela tenha problemas, aí vai depender de como é que as coisas vão correr lá. Agora, o fair play financeiro europeu não é perfeito, mas existe pelo menos uma regulamentação. Aqui não tem nada, essa é a questão. Qual o risco que corre o Botafogo? De um dia o Textor não querer mais. E agora, aí, né? Larga aí. Pode largar, aí vai deixar como? Vai ter dívida do Botafogo, vai estar organizado, vai estar... Não sei. Esse é o problema. E no dia que isso acontecer, não adianta. Aí não tem... Quando Emil Pinheiro, eu cobri isso, gente. Tá? Tem uma garotada aí que não acompanha, que não sabe nada, que não lê a história. Eu cobri como repórter a renúncia do Emil Pinheiro no Botafogo em 1993. Era um bicheiro, um banqueiro do jogo do bicho, que assumiu a presidência do clube, saiu contratando jogadores. O Botafogo não era campeão há 21 anos, ganhou o campeonato em 89, o bicarioca em 90, foi vice-campeão brasileiro em 92, perdeu a final do Flamengo. Em 89 ganhou a final do Flamengo, em 90 do Vasco, aquela da caravela de papelão lá do ridículo, aquele jogador do Vasco. E um belo dia ele chegou e foi embora, largou. O Botafogo não tinha base, a base estava sucateada. Marechal Hermes, que é onde tinha o campo de treinamento da base naquela época, estava abandonado, não tinha jogadores. Tinha 2 jogadores que foram aproveitados na época, foram até negociados. O Nelson, volante, que foi para o Vasco depois, e o Rogério Pinheiro, zagueiro que jogou no São Paulo. Esses eram os 2 valores, digamos assim, da base do Botafogo. Era uma base fraca, não tinha ninguém para aproveitar, e os jogadores eram do Emil. Foi todo mundo embora. Carlos Alberto Dias, Valdeir de Flash, aqueles caras todos saíram. O Botafogo ficou sem chão, sem rumo. E aí, na época, até o Montenegro e outros botafoguenses assumiram ali o comando ali da coisa, conseguiram recuperar o Botafogo. Hoje, o Botafogo ele é uma SA, é uma empresa. Então, está sujeito a tudo aquilo que pode acontecer com uma empresa se ela estiver em crise. Então, se o dono deixar tudo arrumado, legal. Se ele deixar com dívidas, é um problema. Então, é isso que o botafoguense e as pessoas que acompanham o futebol têm que entender. Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Até agora, esses números eu ficaria preocupado, porque é um investimento alto e o Botafogo não gera essa receita. Não tem fair play financeiro. Então está tudo perfeito, legal, não tem problema nenhum. Mas o quanto isso pode custar no futuro? Esse é o ponto. E o Botafogo viveu isso na época do Emil Pinheiro. O Palmeiras, de uma outra forma, também viveu isso com a Parmalat. Porque viveu uma vida que não era dele, né? Uma vida que não era dele. Tinha jogadores que ele não podia contratar. Mas a Parmalat colocava ali. Quando sai a Parmalat, depois tem aquele escândalo mundial, o Palmeiras passa por uma dificuldade grande. Porque você está vivendo uma vida que não é sua. Ele caiu 2 anos depois da série da Parmalat, o primeiro rebaixamento. Pois é, porque é o efeito colateral. Né? É mais ou menos o cara que tem uma renda X, aí ele casa com a mulher que é rica. Aí ele passa a viver a vida com essa mulher rica. Um dia essa mulher manda ele embora, ele se acostumou a frequentar restaurantes, a vestir roupas, a andar com carros, a fazer viagens, que ele não vai ter mais. Aí, se ele tentar acompanhar isso com o dinheiro que ele ganha no emprego dele, ele vai à falência. Quebra rápido. É mais ou menos isso aí, mal comparando, entendeu? Só para tentar traçar um paralelo. Então, o clube começa a viver uma vida que não é dele. O próprio Corinthians, sem essa situação, está numa crise danada, porque foi viver a vida que não era dele. Resolveu comprar uma mansão, que é um estádio muito mais caro do que poderia comprar, se endividou, vários jogadores sem pensar no custo, foi acumulando dívida. Dívida é o tamanho do Corinthians, é a situação agora. Então é isso que a gente procura alertar. E acho que essa seria uma discussão interessante. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Como você vai equacionar essa questão? O Botafogo arrecada 390 milhões, aí você contrata todos esses jogadores. Como essa conta vai fechar? Não, vou vender jogadores para a Premier League por 1 bilhão. Tá bom, mas quais? Até agora não vendeu nenhum.
Essas perguntas não são respondidas, porque nessas coletivas você fica só nessa troca de farpas. E o conteúdo realmente importante não é apresentado. O próprio Pedrinho, o tempo que ele está discutindo com o Textor, eu gostaria de saber do presidente do Vasco como vai ser resolvida a situação do Vasco nesse embrólio que a Sérvia saiu. Quando se vai ter um desfecho? Quais são as novidades? Isso é mais importante de falar. Pode ser até que ele tenha dito, eu não vi tudo que ele disse, vou até ler agora. Mas é isso. Acho que se discute muito, sabe, Fábio, essa troca de farpas, e menos o que é importante. O que é importante. O Vamp falou aqui do Cruzeiro, foi o caso do Cruzeiro, é a mesma coisa. Você tem ali um patriarca que tem o dinheiro e fala, eu quero isso aqui, é meu clube, eu amo esse clube, legal. E um dia, o Emil Pereira amava o Botafogo também. Ele era botafoguense mesmo, cansei de entrevistar o Emil, ia lá, entrevistava ele. Um dia ele foi embora. Ele levou. O Bangu, com o Castor de Andrade, também, poderoso, o banqueiro do bicho, quase foi campeão brasileiro. Quase voltou a ser campeão carioca. Mas o que é o Bangu hoje? É um time pequeno do Rio. Por quê? Porque não tem mais essa injeção de grana. Essa é a questão, gente. Isso não é uma novidade. Alguém pegar com dinheiro e transformar um time em algo mais forte do que ele realmente é. Mas qual a saída para o clube com o Botafogo? O Fortaleza, até a SAF parcial hoje, mas o Fortaleza não se reergueu como SAF. Ele se reergueu às próprias custas. Então, se o Fortaleza consegue, por que o Botafogo não consegue? Por que o Corinthians não consegue? É essa que é a discussão que eu acho que é a mais saudável, né? Enfim, agora, as SAFs e SAFs, né? O Ronaldo no Cruzeiro, ele não chegou prometendo nada. Ele chegou para reorganizar o clube. E vendeu depois o clube. Ok, também. Também é um outro... Eu acho mais pé no chão. Acho que faz mais Valorizou sentido. E vendeu. Assim, eu, pessoalmente, não acredito em nada assim tão fácil. Na vida. Eu estou aqui, tem uma situação, de repente, do nada, tudo aparece. Olha, você vai ganhar tanto, isso aqui, o dinheiro vai entrar... Eu não acredito nessas coisas. A gente vê o que está acontecendo aí, né? Tem muita gente enrolada aí no noticiário, né? Do nada, de repente, olha, você vai ganhar essa grana aqui, vem o dinheiro, vem rápido. Não é assim. Sabe, tudo se resolve, aparece alguém, muda a sua vida. Como é que isso pode acontecer? Como isso vai se sustentar? Eu acho que esse fenômeno das SAFs merece uma discussão mais ampla sobre isso. Como elas são sustentáveis? Elas são sustentáveis? Né? Enfim, isso vale para todos os clubes, né? Claro. É isso, né? E sempre foi um debate nosso no bate-pronto, né? E aí, esse tipo de SAF, tem o cara que vai querer ganhar dinheiro, tem o cara que vai querer ganhar títulos. É um começo, né? É o começo das SAFs no Brasil. Então vai ter muito questionamento, vão ter muitas dúvidas.